Bem, gente, vamos resolver aí mais uma questão. Inclusive, esta questão foi elaborada por mim. Ela está no simulado do HU para a turma aqui do conteúdo. É importante dizer que tal questão ela foi feita baseada nos moldes da OCP, que ultimamente tem solicitado no seu enunciado, tipo assim, assinale a alternativa correta ou assinale a alternativa incorreta e coloca nas alternativas vários conteúdos gramaticais. Tal alternativa, todas as alternativas foram extraídas do texto. Então, é necessário também lembrar, né, vocês que estão se preparando aí, que necessariamente a gente não tem que voltar o texto para responder a questão. Só fazemos isso quando houver necessidade. Porque são questões, por exemplo, essa questão ela é puramente gramatical. Então, vamos à primeira alternativa. Letra A. Tive que vender, a palavra destacada, esse que. A palavra destacada é uma preposição. Veja bem, nós temos aqui o quê? Uma locução verbal. Que deste lado aqui, sempre deste lado aqui, é o quê? O verbo auxiliar. E temos aqui o verbo principal, que no caso aqui, ele está no infinitivo. E no meio da locução aparece o que. E a alternativa diz que esse que é uma preposição. Verdade. Veja bem, quando o verbo auxiliar for o verbo ter, e ele estiver no meio de uma preposição, no meio de uma locução, ele é uma preposição que pode ser substituída por de. Teve de vender, teve que vender. Inclusive, no enunciado da questão, que eu não coloquei completo, diz que esse que aqui é uma preposição, o que é verdadeiro e que ele pode ser substituído por outra preposição, que no caso aqui é o de. As gramáticas dizem, inclusive, as gramáticas, que esse aqui é o mais culto. Geralmente é este aqui que nós utilizamos. E veja bem, toda vez que o que, não é? No caso aí ele está exercendo a função de preposição e toda e qualquer preposição não exerce função sintática. Portanto, se a alternativa dissesse que era uma preposição, ou seja, a classe gramatical dela, e mais adiante dissesse que ela exercia tal função sintática, seja ela qual for, a alternativa estaria o quê? Errada. No caso aqui está certa, porque é uma preposição no meio de uma locução verbal, cujo verbo auxiliar é o verbo ter, e esse que pode ser substituído sem afetar o sentido nem o aspecto gramatical. Portanto, esta questão aqui é a correta. Então, a alternativa está solicitando a correta. Temos aqui a correta. Veja bem, toda esta frase aqui, foi extraída do texto. Eu não precisei citar aqui o texto. Nós não precisamos, neste caso aqui, não fizemos remissão ao texto porque realmente não há necessidade. Então, vamos aqui à letra B. Em doar mais da metade dos móveis e tranqueiras que havia guardado. A palavra destacada no caso aqui é o quê?
E o que é que a alternativa pede? Diz, o termo em destaque tem função morfossintática, pronome relativo e sujeito. É o que diz o enunciado. Ou seja, ele quer saber se esse que é pronome relativo e sujeito. Vamos à análise. Vejamos. O que foi que eu disse a vocês nas outras aulas? O que, enquanto pronome relativo, ele vai retomar um nome ou uma expressão dita anteriormente. Ele só é pronome relativo se ele puder ser trocado, substituído por uma de suas flexões, o qual, a qual, os quais e as quais. Então, vamos aqui olhar. Temos aqui o quê? Quando ele diz função morfossintática, morfo, você vai dizer qual é a classe gramatical que esse que pertence, não é? Ele está dizendo que é pronome, o enunciado informa que é pronome relativo e sujeito. Então, veja bem, esse que, ele se refere a que expressão? Móveis e tranqueiras. Então, ele está se referindo a um termo antecedente, não é? Então, vamos para o segundo critério. Eu posso trocar isso aqui por móveis e tranqueiras, as quais, não é? Ou os quais, tá? Então, isso aqui é o quê? É um pronome relativo. E ele quer saber a função sintática, se a função sintática é de sujeito. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos olhar a oração posterior, que havia guardado. Então, havia guardado, não é? É uma locução verbal, é um tempo composto. Quem é que havia guardado? Ele ou ela. Então, nós temos aqui um sujeito o quê? Um sujeito oculto. Tá? Então, isso aqui já não é mais sujeito, porque a oração aqui, olha, tem um sujeito, que o sujeito é o quê? Um sujeito oculto. E como é que nós vamos saber a função sintática desse que? Já descobrimos que não é sujeito, tá? Agora, a gente vai ver esta locução, não é? Havia guardado. Nós temos aqui o quê? O verbo auxiliar. E aqui nós temos o quê? O verbo principal. E qual é a transitividade deste verbo principal? Quem, olha, é um verbo. Ele precisa transitar? Ele tem sentido completo? Não. Ele precisa de um complemento. É um verbo transitivo. Vamos olhar qual é a transitividade dele. Quem guarda, guarda algo, não é? Então, verbo transitivo direto, ou seja, pede um complemento sem preposição. Mas, voltemos aqui a este que. Na verdade, este que está retomando o que? Móveis e tranqueiras. Então, agora eu vou perguntar. Veja bem, havia guardado quem? Ela, ele, Fabiana, a dona da casa, ou seja, o sujeito é oculto. Havia guardado o quê? Móveis e tranqueiras. Só que móveis e tranqueiras aqui não está dita nesta oração aqui. Nesta oração, móveis e tranqueiras seria o quê? Objeto direto. Mas quem é, na verdade, que está substituindo a expressão móveis e tranqueiras? O que? Então, o que vai exercer a função sintática
da palavra ou da expressão que ele substitui, que no caso aí é móveis e tranqueiras, que seria objeto direto desta oração aqui. Então, esse que é um pronome relativo e tem a função sintática de quê? Objeto direto e não de sujeito, como a alternativa afirma. Agora, gente, a gente vai olhar a alternativa C. Um olhar opaco pode ser puxado por um cirurgião plástico a ponto de as rugas sumirem. Ou seja, esta é a frase que está lá no texto. E eu pergunto assim, eu destaco isso aqui a ponto de as rugas sumirem e quero saber se nós poderíamos, não é, reescrever este trecho aqui da seguinte forma: a ponto das rugas sumirem. Ou seja, eu quero saber se a ponto de as rugas sumirem pode ser reescrito desta forma, das rugas sumirem, sem afetar o aspecto semântico. O que é semântico? O sentido, a lógica. Assim como não haverá prejuízo gramatical. Então, vamos ver o porquê de não podermos fazer tal reescritura. Olhe mesmo, quando a gente diz assim, a ponto de as rugas sumirem, qual é o verbo que tem aí? O verbo é o verbo sumir, certo? E eu vou procurar saber qual é o sujeito deste verbo. Então, o que? Sumirem. As rugas. Isso aqui é o quê? É o sujeito do verbo sumir. E veja que aqui nós temos o quê? Uma preposição. Tá? Aqui nós temos a preposição, aqui o artigo, não é? E aqui, que esse artigo, sintaticamente, todo artigo exerce a função sintática de adjunto adnominal, e nós temos aqui o núcleo do sujeito. Então, veja bem, será que ao fazer esta contração de, que é a preposição mas, as, que é um artigo, isso aqui é uma contração de quê? Da preposição mais o artigo que vai dar o quê? Das. Olha, de fato, no tocante ao sentido, quem lê esta frase aqui vai entender esta aqui também. Aí não é a questão do aspecto semântico, mas sim o aspecto gramatical. Por que a gente não pode fazer esta contração? Porque no caso, rugas é o sujeito, e o sujeito não pode vir precedido de preposição, não é? Em geral, no cotidiano, é assim que a gente fala, tá? Mas isso aqui está errado. Por exemplo, vou dar um exemplo mais simples ainda. Quando a gente diz assim, apesar delas chegarem atrasadas, conquistaram excelentes notas.
É a mesma situação aqui, olha. Apesar delas chegarem atrasadas. Olha aqui o verbo chegar. Quem é que chega atrasadas? Elas. Elas é o quê? Sujeito. Então, não posso contrair com esta preposição aqui. O certo seria apesar de elas. Que quando a gente diz assim, quando a gente fala assim, as pessoas podem até pensar que a gente está dizendo de forma errada. Mas é o que a gramática pede, está de acordo com a regra gramatical. Então, aqui nós temos a letra C, que está errada. Vamos ver o porquê da letra D estar errada. Olhe-se no espelho. A palavra destacada é esse se. E o que é que diz a alternativa sobre o se? Diz que esse se é índice de indeterminação do sujeito. Voltando, a gente já viu que a letra certa é a letra A. Mas, quando a alternativa diz que isso aqui é um índice de indeterminação do sujeito, está totalmente errado, gente. Por quê? Porque, na verdade, para que nós tenhamos um índice de indeterminação do sujeito, há 3 opções. A, quando se estiver atrelada a um verbo transitivo indireto. Certo? Um exemplo bem pequenininho. Necessita-se de políticos honestos. Veja bem, quando eu tenho um se, que depois eu vou voltar para outro se, mas verifique só a índice de indeterminação do sujeito em 3 situações. Quando ele tem um verbo transitivo indireto. Então, eu vou destacar isso aqui. Eu coloco que é um verbo. Esse verbo é transitivo? É transitivo. Então, você vai verificar qual a transitividade dele. Verbo transitivo direto ou indireto? Vamos lá, só é fazer. Quem necessita, necessita de. Olha aqui a preposição. Nós temos aqui a preposição. Significa dizer que isso é um verbo transitivo indireto. Esse se é índice de indeterminação do sujeito. E isso aqui é o quê? O objeto indireto. Toda vez que o se for índice de indeterminação do sujeito, o verbo obrigatoriamente tem que ficar na terceira pessoa do singular. Não podemos colocar no plural, porque se colocarmos, haverá um erro de quê? De concordância verbal. Outra situação, quando se estiver atrelado a um verbo intransitivo, não é? Vamos a um exemplo. Vive-se tranquilo no sítio. Ou seja, este verbo aqui, neste contexto aqui, é um verbo intransitivo. Tá? Com si, indeterminação do sujeito. Outra situação, quando tiver um verbo de ligação, mais o se. Tipo assim, vamos colocar aqui uma frase. Era-se feliz. O verbo ser, que só pode ser de ligação.
se ele estiver atrelado, não é? Se tiver um se, esse se vai ser o quê? Indeterminação do sujeito. Portanto, aqui, ó, na alternativa, esse se não é indeterminação do sujeito. E ele é o quê, afinal? Veja que ele está, não é? Atrelado aqui. Olhe-se no espelho. Esse olhe a si mesmo. Então, esse se aqui é o quê? É um pronome reflexivo. Não indeterminação do sujeito. Ok? Pelo amor de Deus, não errem isso. Toda vez que o se for indeterminação do sujeito, não pode colocar o verbo no plural. Sempre na terceira pessoa do singular. E ele tem que ser um verbo, ou verbo transitivo indireto, ou um verbo intransitivo, ou um verbo de ligação que tem o se ligado a um desses verbos aqui para que o se seja indeterminação do sujeito. Bom, vamos para a última alternativa, que é a letra E. A letra E diz assim, olha que coisa fácil. A plateia inteira fez ou de descrédito. O termo destacado tem função morfossintática de adjetivo e complemento nominal. Tenho certeza que vocês acertariam esta questão com a maior facilidade. Fico feliz. Por exemplo, nós temos aqui o verbo. Quem fez um ou de descrédito? A plateia inteira. Então, a plateia inteira é o quê? Sujeito. Qual é o núcleo de sujeito? O núcleo de sujeito, plateia. Gente, e por que eu sei que plateia? Como saber se plateia é núcleo de sujeito? É muito simples. Porque, primeiro, é sobre o núcleo que o predicado fala. Ou seja, daqui para cá é o predicado. Não é? Outra coisa, ó, esse artigo aqui já está definindo, não é? Já está dando uma pista que isso aqui é o núcleo do sujeito. Ele quer saber se inteira, ó, a pergunta é sobre inteira, se é adjetivo e complemento nominal. Vejamos. Primeiro, gente, quando ele diz adjetivo, ele está, isto é o quê? Uma classe gramatical. Então, isso é a função morfológica. Realmente, inteira é um adjetivo, porque está caracterizando plateia, que é o núcleo do sujeito, e morfologicamente é um substantivo. Ok. Com relação a este aspecto da morfologia, está correto. Mas olha mesmo, ele diz que é um complemento nominal. Diferenciar adjunto adnominal e complemento nominal, nós precisamos de alguns conceitos. Mas aqui mesmo, nesta situação, não está difícil. Primeiro, todo complemento nominal é regido de preposição. É regido de preposição. Há preposição aqui? Não há, eu não estou enxergando. Tá? Outro aspecto, o complemento nominal não se refere a um substantivo concreto. Qual é a classe gramatical de plateia? Substantivo concreto. Não é? Sintaticamente é um núcleo de sujeito. Mas para a gente diferenciar o complemento e o adjuntado nominal,
a gente vai ter que também beber na fonte da morfologia, não é? Complemento nominal e adjuntado adnominal são funções sintáticas. Mas aqui a gente verifica que plateia, núcleo do sujeito, morfologicamente é substantivo o quê? Concreto. Inteira, entre plateia e inteira não há conjunção. Então, todo complemento nominal é regido de preposição. Então, só olhando este detalhe você já acertaria. Não estou dizendo aqui que o adjunto adnominal não possa ser regido ou ter uma preposição. Não é isto. Não é? É bom que a gente entenda assim em português que uma regra, muitas vezes, ela vai eliminar outra regra. Então, a gente tem que, na hora da prova, olhar o caminhar do nosso raciocínio, tem que ser um caminhar mais simples. Às vezes a questão é simples e a gente é que complica, certo? Em outro momento, em outras aulas, eu vou explicar, já que muitas pessoas têm dificuldade de diferenciar um complemento nominal de um adjuntado nominal, diferenciar um adjuntado nominal de um predicativo do objeto. Em outros momentos, nós podemos e vamos, com certeza, tratar de outros assuntos. Mas, para não ir a mais do que a questão nos solicita, então, esta questão aqui está errada. E frisando, a nossa alternativa correta está na letra A, que diz que o que é preposição porque está entre uma locução verbal, como eu já expliquei anteriormente. Então, tchau, tchau e vamos nos encontrar brevemente. Foi um prazer estar com vocês.